Capítulo 19. Voltar para a Inglaterra. Tendo feito tudo isso, deixei-os no dia seguinte e embarquei no navio. Preparamo-nos imediatamente para zarpar, mas não pesamos naquela noite. Na manhã seguinte, 2 dos 5 homens vieram nadando para o lado do navio e, fazendo a mais lamentável reclamação dos outros 3, imploraram para serem levados para o navio pelo amor de Deus, pois deveriam ser assassinados, e imploraram ao capitão para leve-os a bordo, embora ele os enforque imediatamente. Diante disso, o capitão fingiu não ter poder sem mim, mas depois de alguma dificuldade, e depois de suas promessas solenes de emenda, eles foram levados a bordo e, algum tempo depois, fortemente chicoteados em conserva. Depois disso, eles se mostraram companheiros muito honestos e quietos. Algum tempo depois, o barco foi mandado para a terra, estando a maré alta, com as coisas prometidas aos homens, ao que o capitão, por minha intercessão, fez acrescentar os baús e as roupas, que eles levaram e ficaram muito agradecidos. Eu também os encorajei, dizendo-lhes que, se estivesse em meu poder enviar qualquer embarcação para recebê-los, eu não os esqueceria. Quando me despedi desta ilha, levei a bordo, como relíquias, o grande gorro de pele de cabra que havia feito, meu guarda-chuva e um de meus papagaios. Além disso, esqueci de não pegar o dinheiro que mencionei anteriormente, que ficou comigo por tanto tempo inútil que ficou enferrujado ou manchado, e dificilmente poderia passar por prata até que tivesse sido um pouco esfregado e manuseado, como também o dinheiro que eu encontrado no naufrágio do navio espanhol. E assim deixei a ilha, no dia 19 de dezembro, como descobri pelo relato do navio, no ano de 1686, depois de ter estado nela há 28 anos, 2 meses e 19 dias, sendo libertado deste segundo cativeiro no mesmo dia do mês em que fiz minha primeira fuga no escaleiro entre os mouros de Salé. Nesta embarcação, após longa viagem, cheguei à Inglaterra em 11 de junho de 1687, estando ausente 35 anos. Quando eu vim para a Inglaterra, era um perfeito estranho para todo mundo, como se nunca tivesse sido conhecido lá. Meu benfeitor e fiel mordomo, a quem eu havia confiado meu dinheiro, estava vivo, mas teve grandes infortúnios no mundo, ficou viúva pela segunda vez, e muito baixa no mundo. Deixei-a muito tranquila quanto ao que ela me devia, assegurando-lhe que não lhe causaria problemas, mas, ao contrário, em gratidão por seu antigo cuidado e fidelidade para comigo, aliviei-a como meu pequeno estoque permitia, o que naquela época, de fato, me permitiria fazer pouco por ela, mas assegurei-lhe que nunca esqueceria sua antiga bondade para comigo, nem a esqueci quando tive o suficiente para ajudá-la, como será observada em seu devido lugar. Desci depois para Yorkshire, mas meu pai estava morto e minha mãe e toda a família extintas, exceto que encontrei 2 irmãs e 2 dos filhos de um de meus irmãos, e como eu havia sido dado como morto há muito tempo, não havia nenhuma provisão feita para mim, de modo que, em uma palavra, não encontrei nada para me aliviar ou ajudar, e que o pouco dinheiro que eu tinha não serviria muito para me estabelecer no mundo. De fato, recebi um pedaço de gratidão que não esperava, e foi isso que o comandante do navio, a quem eu tão alegremente entreguei, e pelo mesmo meio salvei o navio e a carga, tendo feito um relato muito bonito aos proprietários da maneira como eu salvei a vida dos homens e o navio. Eles me convidaram para conhecê-los e alguns outros comerciantes interessados, e todos juntos me fizeram um belo elogio sobre o assunto e um presente de quase 200 libras esterlinas. Mas depois de fazer várias reflexões sobre as circunstâncias da minha vida, e quão pouco isso seria para me estabelecer no mundo, resolvi ir a Lisboa, e ver se não poderia obter alguma informação sobre o estado da minha plantação em Os Brasis, e do que aconteceu com meu sócio, que, eu tinha motivos para supor, alguns anos antes me havia dado como morto. Com este propósito embarquei para Lisboa, onde cheguei no mês de abril seguinte, meu criado Friday acompanhando-me muito honestamente em todas essas divagações, e mostrando-se um fiel servidor em todas as ocasiões. Quando cheguei a Lisboa, descobri, por indagação, e para minha particular satisfação, meu velho amigo, o capitão do navio que primeiro me levou ao mar ao largo da costa da África. Já velho, deixara de ir ao mar, tendo posto do navio o filho, que estava longe de ser moço, e que ainda usava o comércio do Brasil. O velho não me conhecia e, na verdade, eu mal o conhecia. Mas logo trouxe a minha lembrança, e logo me trouxe a sua lembrança, quando lhe disse quem eu era,
Depois de algumas expressões apaixonadas do velho conhecido entre nós, perguntei: você pode ter certeza sobre minha plantação e meu sócio? O velho me disse que não vinha ao Brasil há cerca de 9 anos, mas que ele poderia me garantir que, quando ele partiu, meu sócio estava vivo. Mas os curadores a quem me juntei a ele para tomar conhecimento de minha parte estavam ambos mortos. Que, no entanto, ele acreditava que eu teria um relato muito bom do melhoramento da plantação, pois, sob a crença geral de que eu havia sido jogado fora e afogado, meus curadores haviam prestado contas do produto de minha parte da plantação ao procurador fiscal, que o havia apropriado, caso eu nunca viesse reivindicá-lo, 1/3 para o rei e 2/3 para o mosteiro de Santo Agostinho, para serem gastos em benefício dos pobres e para a conversão dos índios à fé católica. Mas isso, se eu aparecesse, ou qualquer um por mim, para reivindicar a herança, ela seria restituída, apenas que a melhoria, ou produção anual, sendo distribuída para usos de caridade, não poderia ser restaurada, mas ele me assegurou que o administrador da receita das terras do rei e o provedor, o administrador do mosteiro, haviam tomado muito cuidado o tempo todo que o titular, isto é, meu sócio, prestava todos os anos uma prestação de contas fiel da produção, da qual recebia devidamente minha metade. Perguntei-lhe se ele sabia a que ponto havia melhorado a plantação e se achava que valia a pena cuidar dela, ou se, ao ir para lá, encontraria alguma obstrução à posse de meu direito na metade. Ele me disse que não sabia exatamente até que ponto a plantação havia melhorado, mas isso ele sabia, que meu parceiro ficou extremamente rico ao desfrutar de sua parte nisso, e que, tanto quanto se lembra, ele tinha ouvido que o terço do rei da minha parte, que foi, ao que parece, concedido a algum outro mosteiro ou casa religiosa, totalizava mais de 200 moedores por ano, que quanto ao meu sendo restaurado a uma posse tranquila, não havia dúvida disso, meu parceiro estando vivo para testemunhar meu título e meu nome também inscrito no registro do país. Ele também me disse que os sobreviventes de meus 2 curadores eram pessoas muito justas, honestas e muito ricas, e ele acreditava que eu não apenas teria a ajuda deles para me colocar na posse, mas também encontraria uma soma muito considerável de dinheiro em suas mãos para minha conta, sendo o produto da fazenda enquanto seus pais mantinham o fundo, e antes que fosse dado para cima, como acima, que, como ele se lembrava, durou cerca de 12 anos. Eu me mostrei um pouco preocupado e inquieto com esse relato, e perguntei ao velho capitão como aconteceu que os curadores deveriam dispor de meus bens, quando ele sabia que eu havia feito meu testamento, e o havia feito, o português. Capitão, meu herdeiro universal, etc. Ele me disse que era verdade, mas como não havia prova de minha morte, ele não poderia atuar como executor até que algum relato certo viesse de minha morte, e, além disso, ele não estava disposto a se intrometer em algo tão remoto, que era verdade que ele havia registrado meu testamento e colocado em sua reivindicação, e se ele pudesse ter dado qualquer relato de que eu estava vivo ou morto, ele teria agido por procuração e tomado posse do engenho, assim eles chamam a casa de açúcar, e teria dado a seu filho, que agora estava no Brasil, ordens para fazê-lo. Mas, diz o velho, tenho uma notícia para lhe contar, que talvez não seja tão aceitável para você quanto o resto, e isto é, acreditando que você estava perdido, e todo mundo acreditando assim também, seu sócio fiduciário se ofereceram para prestar contas comigo, em seu nome, pelos lucros dos primeiros 6 ou 8 anos, que recebi. Havendo naquela época grandes desembolsos para aumentar as obras, construir um engenho e comprar escravos, não chegou nem perto do que depois produziu. No entanto, diz o velho, darei a você um relato verdadeiro do que recebi em tudo e como descartei isso. Depois de mais alguns dias de conferência com esse velho amigo, ele me trouxe um relatório da renda dos primeiros 6 anos de minha plantação, assinado por meu sócio e pelos curadores do mercador, sendo sempre entregue em mercadorias, vis, fumo, enrolo e açúcar em caixas, além de rum, melaço etc., que é a consequência de um trabalho de açúcar, e descobri por essa conta que a cada ano a renda aumentava consideravelmente, mas, como acima, sendo os desembolsos grandes, a quantia a princípio era pequena. No entanto, o velho me fez ver que ele era meu devedor de 470 moedores de ouro, além de 60 baús de açúcar e 15 rolos duplos de tabaco, que se perderam em seu navio. Ele naufragou voltando para casa em Lisboa, cerca de 11 anos depois de eu ter o lugar.
O bom homem começou então a reclamar de seus infortúnios e de como fora obrigado a usar meu dinheiro para recuperar suas perdas e comprar para ele uma parte de um novo navio. No entanto, meu velho amigo, diz ele, você não deve ter falta de suprimento em sua necessidade, e assim que meu filho voltar, você ficará totalmente satisfeito. Em seguida, ele puxa uma velha bolsa e me dá 160 moedores portugueses em ouro, e dando os escritos de seu título ao navio, em que seu filho foi para o Brasil, do qual ele era proprietário de um quarto, e seu filho outro, ele os coloca em minhas mãos para a segurança do resto. Fiquei muito comovido com a honestidade e a bondade do pobre homem para poder suportar isso, e lembrando o que ele fez por mim, como ele me levou para o mar, e como ele me usou generosamente em todas as ocasiões, e particularmente como ele era um amigo sincero para mim, eu mal pude deixar de chorar pelo que ele tinha disse-me. Portanto, perguntei-lhe se suas circunstâncias permitiam que ele poupasse tanto dinheiro naquele momento e se isso não o restringiria. Ele me disse que não poderia dizer, mas isso poderia estrangulá-lo um pouco, mas, no entanto, era meu dinheiro, e eu poderia querer mais do que ele. Tudo que o bom homem dizia era cheio de afeto, e mal pude conter as lágrimas enquanto ele falava. Em suma, peguei 100 dos moedores e pedi uma caneta e tinta para dar-lhe um recibo por eles. Então devolvi o resto e disse-lhe que se algum dia eu tivesse posse da plantação, devolveria outro para ele também, como, de fato, eu fiz depois, e que quanto à nota de venda de sua parte no navio de seu filho, eu não aceitaria de forma alguma, mas se eu quisesse o dinheiro, descobri que ele era honesto o suficiente para me pagar. E se não o fizesse, mas viesse receber o que ele me deu motivos para esperar, nunca receberia mais um centavo dele. Quando isso passou, o velho me perguntou se ele deveria me colocar em um método para reivindicar minha plantação. Eu disse a ele que pensei em ir pessoalmente. Ele disse que eu poderia fazê-lo se quisesse, mas que, se não o fizesse, havia meios suficientes para garantir meu direito e imediatamente destinar os lucros para meu uso. E como havia navios no Rio de Lisboa prontos para partir longe para o Brasil, ele me fez inscrever meu nome em um registro público, com sua declaração juramentada, afirmando, sob juramento, que eu estava vivo, e que eu era a mesma pessoa que ocupava a terra para o plantio da referida fazenda a princípio. Sendo isso regularmente atestado por um notário e uma procuração afixada, ele me instruiu a enviá-lo, com uma carta de sua autoria, a um comerciante conhecido no local. E então propôs que eu ficasse com ele até que chegasse um relatório sobre o retorno. Nunca houve nada mais honroso do que o processo desta procuração, pois em menos de 7 meses recebi um grande pacote dos sobreviventes de meus curadores, os mercadores, por cuja conta eu fui para o mar, no qual estavam as seguintes cartas e documentos específicos. Primeiro, havia a conta corrente do produto de minha fazenda ou plantação, desde o ano em que seus pais haviam balanceado com meu antigo capitão de Portugal, sendo por 6 anos. O saldo parecia ser de 1.174 moedores a meu favor. Em segundo lugar, houve a conta de mais 4 anos, enquanto guardavam os bens em suas mãos, antes que o governo reclamasse à administração, como sendo os bens de pessoa não encontrada, o que chamaram de morte civil, e o saldo disso, aumentando o valor da plantação, ascendeu a 19.446 cruzados, sendo cerca de 3.240 moedores. Em terceiro lugar, havia a conta do prior de Santo Agostinho, que havia recebido os lucros por mais de 14 anos, mas não podendo dar conta do que dispunha do hospital, muito honestamente declarou que tinha 872 moedores não distribuídos, o que reconheceu em minha conta, quanto à parte do rei, que nada devolveu. Havia uma carta de meu sócio, parabenizando-me muito afetuosamente por eu estar vivo, dando-me conta de como a propriedade foi melhorada e o que ela produziu em um ano, com os detalhes do número de quadrados, ou acres que continha, como plantados, quantos escravos havia sobre ele, e fazendo 22 cruzes para bênçãos. Disse-me que havia dito tanta sublinhado Ave Maria sublinhado para agradecer ao Beato Virgem que eu estava vivo, convidando-me muito apaixonadamente para vir e tomar posse dos meus. E nesse meio tempo para dar-lhe ordens a quem ele deveria entregar meus pertences se eu não fosse eu mesmo, concluindo com uma sincera ternura de sua amizade e de sua família, e me enviou como presente 7 belas peles de leopardo, que ele tinha, ao que parece, recebido da África, por algum outro navio que ele havia enviado para lá, e que, ao que parece, tinha feito uma viagem melhor do que eu.
Também 5 baús de doces excelentes e 100 moedas de ouro não cunhadas, não tão grandes quanto os moedores. Pela mesma frota, meus 2 fiduciários mercantes me enviaram 1.200 baús de açúcar, 800 rolos de tabaco e o restante de toda a conta em ouro. Eu poderia muito bem dizer agora, de fato, que o último fim de Jó foi melhor do que o começo. É impossível expressar a palpitação do meu coração quando encontrei toda a minha riqueza ao meu redor, pois como os navios do Brasil vêm todos em frutas, os mesmos navios que trouxeram minhas cartas trouxeram minhas mercadorias, e os bens estavam seguros no rio antes que as cartas chegassem às minhas mãos. Em uma palavra, empalideci e fiquei doente, e, se o velho não tivesse corrido e me trazido um licor, acredito que a súbita surpresa de alegria havia perturbado a natureza e eu morrera no local. Não, depois disso continuei muito doente, e fiquei assim por algumas horas, até que um médico sendo chamado, e algo da causa real da minha doença sendo conhecida, ele ordenou que eu fosse sangrado. Depois disso, tive alívio e melhorei, mas realmente acredito que, se não tivesse sido aliviado por uma ventilação dada dessa maneira aos espíritos, eu teria morrido. Eu agora era dono, de repente, de mais de 5.000 libras esterlinas em dinheiro, e tinha uma propriedade, como posso chamá-la, no Brasil, de mais de 1.000 libras por ano, tão certa quanto uma propriedade de terras. Na Inglaterra, e, em uma palavra, eu estava em uma condição que eu mal sabia como entender, ou como me preparar para aproveitá-la. A primeira coisa que fiz foi recompensar meu benfeitor original, meu bom e velho capitão, que primeiro foi caridoso comigo em minha aflição, gentil comigo no começo e honesto comigo no final. Mostrei-lhe tudo o que me foi enviado. Eu disse a ele que, ao lado da providência do céu, que dispôs todas as coisas, isso era devido a ele, e que agora cabia a mim recompensá-lo, o que eu faria 100 vezes. Então, primeiro devolvi-lhe os 100 moedores que recebi dele. Então mandei chamar um tabelião e obriguei-o a redigir uma quitação geral ou quitação dos 470 moedores, que ele havia reconhecido que me devia, da maneira mais completa e firme possível. Depois disso, fiz uma procuração, autorizando-o a ser o recebedor dos lucros anuais de minha plantação, e por uma cláusula no final, fiz uma concessão de 100 moedores por ano para ele durante sua vida, fora dos efeitos, e 50 moedores por ano para seu filho depois dele, por sua vida, e assim eu recompensei meu velho. Eu tinha agora que considerar qual caminho tomar a seguir e o que fazer com a propriedade que a providência havia colocado em minhas mãos, e, de fato, eu tinha mais cuidado com minha cabeça agora do que em meu estado de vida na ilha, onde não queria nada além do que tinha, e não tinha nada além do que queria, considerando que agora eu tinha um grande encargo sobre mim e meu negócio era como protegê-lo. Eu não tinha uma caverna agora para esconder meu dinheiro, ou um lugar onde ele pudesse ficar sem fechadura ou chave, até que ficasse mofado e manchado antes que alguém se intrometesse com ele. Pelo contrário, não sabia onde colocá-lo ou a quem confiar. Meu antigo patrono, o capitão, sim, era honesto, e esse era o único refúgio que eu tinha. Em segundo lugar, meu interesse pelo Brasil parecia me chamar para lá, mas agora eu não sabia como pensar em ir para lá até que tivesse resolvido meus negócios e deixado meus pertences em mãos seguras para trás. A princípio pensei em minha velha amiga, a viúva, que eu sabia que era honesta e seria justa comigo, mas então ela estava em idade, e apenas pobre, e, pelo que eu sabia, poderia estar em dívida, de modo que, em uma palavra, eu não tinha outro jeito senão voltar para a Inglaterra e levar meus pertences comigo. Passaram-se alguns meses, no entanto, antes que eu decidisse sobre isso, e, portanto, como eu recompensei plenamente o velho capitão, e para sua satisfação, que havia sido meu antigo benfeitor, comecei a pensar na pobre viúva, cujo marido havia sido meu primeiro benfeitor, e ela, enquanto estava em seu poder, meu fiel mordomo e instrutor. Então, a primeira coisa que fiz, consegui que um comerciante em Lisboa escrevesse ao seu correspondente em Londres, não apenas para pagar uma conta, mas para ir procurá-la e levá-la, em dinheiro, 100 libras de mim, e para falar com ela e consolá-la em sua pobreza, dizendo-lhe que ela deveria, se eu vivesse, ter um suprimento adicional. Ao mesmo tempo, enviei 100 libras para minhas 2 irmãs no campo, sendo elas, embora não em deseja, mas não em circunstâncias muito boas, uma tendo se casado e deixado viúva, e a outra tendo um marido que não era tão gentil com ela quanto deveria ser. Mas,
entre todos os meus parentes ou conhecidos, ainda não consegui encontrar alguém a quem ousasse entregar o bruto de meu estoque, para que eu pudesse ir para o Brasil e deixar as coisas seguras para trás, e isso me deixou muito perplexo. Certa vez, pensei em ir para o Brasil e me estabelecer lá, pois estava, por assim dizer, naturalizado no local, mas eu tinha alguns escrúpulos em minha mente sobre religião, o que insensivelmente me atraiu. No entanto, não foi a religião que me impediu de ir lá por enquanto, e como eu não tive nenhum escrúpulo em ser abertamente da religião do país durante todo o tempo em que estive entre eles, também não o fiz ainda. Só que, de vez em quando, tendo pensado mais nisso do que antes, quando comecei a pensar em viver e morrer entre eles, comecei a me arrepender de ter professado ser papista e pensei que morrer poderia não ser a melhor religião. Mas, como já disse, isso não era o principal que me impedia de ir para o Brasil, mas sim que realmente não sabia com quem deixar meus pertences para trás. Então resolvi finalmente ir para a Inglaterra, onde, se chegasse, concluí que deveria fazer algum conhecimento, ou encontrar alguns parentes, que seriam fiéis a mim, e, portanto, preparei-me para ir para a Inglaterra com toda a minha riqueza. A fim de preparar as coisas para minha volta para casa, primeiro, a frota do Brasil está partindo, resolvi dar respostas adequadas ao relato justo e fiel das coisas que recebi de lá, e, primeiro, ao prior de Santo Agostinho, escrevi uma carta cheia de agradecimento por seus negócios justos e pela oferta dos 872 moedores que não foram disponibilizados, os quais eu desejava que fossem dados, 500 para o mosteiro, e 372 para os pobres, como o prior deve ordenar, desejando as orações do bom padre por mim, e coisas do gênero. Escrevi a seguir uma carta de agradecimento aos meus 2 curadores, com todo o reconhecimento que tanta justiça e honestidade exigiam, quanto a enviar-lhes qualquer presente, eles estavam muito acima de qualquer ocasião. Por fim, escrevi ao meu sócio, reconhecendo sua diligência na melhoria da plantação e sua integridade em aumentar o estoque das obras, dando-lhe instruções para seu futuro governo de minha parte, de acordo com os poderes que deixei com meu antigo patrono, a quem desejava que ele enviasse o que fosse devido a mim, até que ele ouvisse de mim mais particularmente, assegurando-lhe que era minha intenção não apenas ir até ele, mas me estabelecer lá pelo resto de minha vida. A isso acrescentei um belo presente de algumas sedas italianas para sua esposa e 2 filhas, pois o filho do capitão me disse que tinha, com 2 peças de bom pano inglês, o melhor que consegui em Lisboa, 5 peças de baeta preta e umas rendas Flandres de bom valor. Tendo assim resolvido meus negócios, vendido minha carga e transformado todos os meus bens em boas letras de câmbio, minha próxima dificuldade era saber qual caminho seguir para a Inglaterra. Eu estava acostumado o suficiente com o mar e, no entanto, tinha uma estranha aversão a ir para a Inglaterra pelo mar naquela época, e ainda assim eu não poderia dar nenhuma razão para isso, mas a dificuldade aumentou tanto para mim que, embora eu já tivesse despachado minha bagagem para ir, ainda assim mudei de ideia, e isso não uma vez, mas 2 ou 3 vezes. É verdade que fui muito infeliz no mar, e esse pode ser um dos motivos, mas que nenhum homem menospreze os fortes impulsos de seus próprios pensamentos em caso de tal momento. 2 dos navios que eu escolhi para entrar, quero dizer mais particularmente escolhidos do que qualquer outro, tendo colocado minhas coisas a bordo de um deles, e no outro tendo acordado com o capitão, eu digo que 2 desses navios abortaram. Um foi levado pelos argelinos e o outro foi perdido no Start, perto de Torbay, e todas as pessoas morreram afogadas, exceto 3. De modo que em qualquer um desses vasos eu me tornei miserável. Tendo sido assim atormentado em meus pensamentos, meu velho piloto, a quem eu comuniquei tudo, me pressionou seriamente para não ir por mar, mas para ir por terra até o Groine, e cruzar o Golfo da Biscaia para Rochelle, de onde foi apenas uma viagem fácil e segura por terra até Paris e, portanto, para Calais e Dover, ou subir a Madrid, e assim por terra por toda a França. Em uma palavra, eu estava tão obcecado por não ir por mar, exceto de Calais a Dover, que resolvi viajar todo o caminho por terra, o que, como eu não estava com preço e não valorizava o encargo, era de longe o caminho mais agradável, e para torná-lo ainda mais, meu velho capitão trouxe um cavalheiro inglês, filho de um comerciante em Lisboa, que estava disposto a viajar comigo. Depois disso, apanhamos também mais 2 mercadores ingleses e 2 jovens cavaleiros portugueses, o último indo apenas para Paris, de modo que ao todo éramos 6 e 5 servos,
os 2 mercadores e os 2 portugueses, contentando-se com um criado entre 2, para poupar a carga. E quanto a mim, contratei um marinheiro inglês para viajar comigo como criado, além de meu criado Friday, que era um estranho demais para ser capaz de substituir o criado na estrada. Assim parti de Lisboa, e estando nossa companhia muito bem montada e armada, formamos uma pequena tropa, da qual me deram a honra de me chamar de capitão, tanto porque eu era o homem mais velho, como porque tinha 2 criados, e, de fato, era a origem de toda a jornada. Assim como não o incomodei com nenhum de meus diários marítimos, também não o incomodarei agora com nenhum de meus diários terrestres, mas algumas aventuras que nos aconteceram nesta tediosa e difícil jornada não devo omitir. Quando chegamos a Madrid, nós, sendo todos estrangeiros na Espanha, queríamos ficar algum tempo para ver a corte da Espanha e o que valia a pena observar, mas sendo a última parte do verão, nos apressamos e partimos de Madrid em meados de outubro. Mas quando chegamos à beira de Navarra, ficamos alarmados, em várias cidades no caminho, com a notícia de que tanta neve estava caindo no lado francês das montanhas, que vários viajantes foram obrigados a voltar para Pampeluna, depois tendo tentado em um perigo extremo passar adiante. Quando chegamos à própria Pampeluna, descobrimos que sim, e para mim, que sempre estive acostumada com o clima quente, e em países onde mal podia vestir roupas, o frio era insuportável, nem, de fato, foi mais doloroso do que surpreendente vir apenas 10 dias antes da velha Castela, onde o tempo não era apenas quente, mas muito quente, e imediatamente sentir um vento dos Pirineus tão forte, tão severamente frio, a ponto de ser intolerável e colocar em risco o entorpecimento e a morte de nossos dedos das mãos e dos pés. O pobre sexta-feira ficou muito assustado quando viu as montanhas todas cobertas de neve, e sentiu o frio, que nunca tinha visto ou sentido antes em sua vida. Para consertar a situação, quando chegamos a Pampeluna continuou nevando com tanta violência e por tanto tempo, que as pessoas disseram que o inverno havia chegado antes do tempo, e as estradas, que antes eram difíceis, agora eram bastante intransitáveis, pois, em uma palavra, a neve estava em alguns lugares muito espessa para nós viajarmos, e não sendo muito congelada, como é o caso nos países do norte, não havia como ir sem correr o risco de ser enterrado vivo a cada passo. Ficamos nada menos que 20 dias em Pampeluna, quando, vendo o inverno chegando, e sem probabilidade de ser melhor, pois era o inverno mais rigoroso em toda a Europa que o homem tinha na memória, propus que fôssemos embora para Fontarabia e lá pegássemos um navio para Bordeaux, que foi uma viagem muito pequena. Mas, enquanto eu estava pensando nisso, chegaram 4 cavalheiros franceses, que, tendo sido parados no lado francês das passagens, como estávamos no espanhol, descobriram um guia que, atravessando o país perto da cabeça do Languedoc, trouxe-o sobre as montanhas por caminhos que não foram muito incomodados com a neve, pois onde encontraram neve em qualquer quantidade, disseram que estava congelada o suficiente para suportar eles e seus cavalos. Mandamos chamar esse guia, que nos disse que se encarregaria de nos levar pelo mesmo caminho, sem perigo da neve, desde que estivéssemos armados o suficiente para nos protegermos das feras, pois, disse ele, nessas grandes nevascas era frequente que alguns lobos se mostrassem no sopé das montanhas, ficando famintos por falta de comida, o solo coberto de neve. Dissemos a ele que estávamos bem preparados para essas criaturas, se ele nos protegesse de uma espécie de lobo bípede, dos quais nos disseram que corríamos maior perigo, especialmente no lado francês das montanhas. Ele nos convenceu de que não havia perigo desse tipo no caminho que deveríamos seguir. Assim prontamente concordamos em segui-lo, assim como 12 outros cavaleiros com seus criados, alguns franceses, alguns espanhóis, que, como eu disse, tentaram ir e foram obrigados a voltar novamente. Assim, partimos de Pampeluna com nosso guia no dia 15 de novembro, e, de fato, fiquei surpreso quando, em vez de seguir em frente, ele voltou diretamente conosco pela mesma estrada por onde viemos de Madrid, cerca de 20 milhas, quando, tendo passado por 2 rios e chegado à região plana, nos encontramos novamente em um clima quente, onde a região era agradável e não havia neve à vista, mas, de repente, virando para a esquerda, aproximou-se das montanhas por outro caminho, e embora seja verdade que as colinas e precipícios pareciam terríveis, ainda assim ele fez tantos passeios, tantos meandros e nos conduziu por caminhos tão sinuosos, que passamos insensivelmente pelo alto das montanhas sem ser muito sobrecarregados com a neve.
e de repente ele nos mostrou as agradáveis e frutíferas províncias de Languedoc e Gasconha, todas verdes e florescentes, embora a uma grande distância, e ainda tínhamos um caminho difícil para passar. Ficamos um pouco inquietos, porém, quando descobrimos que nevou um dia inteiro e uma noite tão rápido que não pudemos viajar, mas ele nos pediu que fôssemos fáceis, logo deveríamos ter superado tudo. Descobrimos, de fato, que começamos a descer todos os dias e a chegar mais ao norte do que antes, e assim, dependendo do nosso guia, seguimos em frente. Foi cerca de 2 horas antes da noite quando, nosso guia sendo algo diante de nós, e não apenas à vista, saíram 3 lobos monstruosos, e depois deles um urso, de um caminho oco adjacente a uma floresta densa. 2 dos lobos atacaram o guia e, se ele estivesse muito antes de nós, teria sido devorado antes que pudéssemos ajudá-lo. Um deles montou em seu cavalo e outro atacou o homem com tanta violência que ele não teve tempo ou presença de espírito suficiente para sacar sua pistola, mas gritou e gritou para nós com muita energia. Como meu homem Frida estava ao meu lado, pedi que ele subisse e visse qual era o problema. Assim que sexta-feira apareceu à vista do homem, ele gritou tão alto quanto o outro: "Ó mestre! Ó mestre!" Mas como um sujeito ousado, cavalgou diretamente para o pobre homem e com sua pistola atirou na cabeça do lobo que o atacou. Foi feliz para o pobre homem que era meu homem sexta-feira, pois, tendo se acostumado com tais criaturas em seu país, ele não teve medo dele, mas aproximou-se dele e atirou nele, ao passo que qualquer outro de nós teria atirado a uma distância maior e talvez tivesse errado o lobo ou arriscado atirar no homem. Mas foi o suficiente para aterrorizar um homem mais ousado do que eu, e, de fato, alarmou toda a nossa companhia, quando, com o barulho da pistola de sexta-feira, ouvimos de ambos os lados o mais sombrio uivo dos lobos, e o barulho, redobrado pelo eco das montanhas, nos pareceu como se houvesse um número prodigioso deles, e talvez não houvesse poucos que não tivéssemos motivo para apreensão. No entanto, como sexta-feira havia matado este lobo, o outro que havia montado no cavalo o deixou imediatamente e fugiu, sem lhe causar nenhum dano, tendo amarrado alegremente sobre a cabeça, onde as saliências da rédea se cravaram em seus dentes. Mas o homem estava mais ferido, pois a criatura furiosa o mordeu 2 vezes, uma no braço e a outra um pouco acima do joelho, e embora ele tivesse feito alguma defesa, ele estava caindo pela desordem de seu cavalo, quando sexta-feira apareceu e atirou no lobo. É fácil supor que, com o barulho da pistola de sexta-feira, todos nós corrigimos o passo e cavalgamos o mais rápido que o caminho, que era muito difícil, nos permitia, para ver o que estava acontecendo. Assim que nos afastamos das árvores, que antes nos cegavam, vimos claramente o que havia acontecido e como sexta-feira havia desengajado o pobre guia, embora não tenhamos discernido no momento que tipo de criatura ele havia matado. Capítulo 20. Luta entre sexta-feira e um urso. Mas nunca uma luta foi travada com tanta firmeza e de maneira tão surpreendente como a que se seguiu entre sexta-feira e urso, que deu a todos nós, embora a princípio estivéssemos surpresos e com medo por ele, a maior diversão imaginável. Como o urso é uma criatura pesada e desajeitada, e não galopa como o lobo, que é rápido e leve, ele tem 2 qualidades particulares, que geralmente são a regra de suas ações. Primeiro, quanto aos homens, que não são sua presa adequada, ele geralmente não os tenta, exceto que eles o atacam primeiro, a menos que ele esteja com muita fome, o que provavelmente pode ser o caso agora. O solo coberto de neve, se você não se intrometer com ele, ele não se intrometerá com você, mas então você deve tomar cuidado para ser muito cortês com ele e dar-lhe a estrada, pois ele é um cavaleiro muito bom, ele não dará um passo fora de seu caminho para um príncipe, não. Se você está realmente com medo, sua melhor maneira é olhar para outro lado e continuar, pois às vezes, se você ficar parado e olhar fixamente para ele, ele considera isso uma afronta, mas se você jogar ou atirar qualquer coisa nele, mesmo que seja apenas um pedaço de pau do tamanho de seu dedo, ele se sentirá abusado e deixará todos os outros negócios de lado para buscar sua vingança, e terá satisfação em questão de honra. Isso é sua primeira qualidade. A próxima é: se ele for afrontado uma vez, ele nunca o deixará, noite ou dia, até que ele tenha sua vingança, mas segue em um bom ritmo até que ele o ultrapasse. O meu ajudante Frida entregou o nosso guia, e quando nos aproximamos dele, ele o estava ajudando a descer do cavalo, pois o homem estava ferido e assustado,
quando de repente vimos o urso saindo da floresta, e era monstruoso, de longe o maior que já vi. Ficamos todos um pouco surpresos quando o vimos, mas quando Friday o viu, foi fácil ver alegria e coragem no semblante do sujeito. Ó! 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 De sexta-feira, 3 vezes, apontando para ele. Ó mestre, você me dá licença, eu aperto a mão dele, eu te faço rir bem. Fiquei surpreso ao ver o sujeito tão satisfeito. Seu tolo, eu disse, ele vai te comer. Coma-me. De sexta-feira, 2 vezes novamente, eu comi ele, eu te dou boas risadas, vocês todos fiquem aqui, eu mostro boas risadas para vocês. Então ele se senta e tira as botas em um momento, e coloca um par de escarpins, como chamamos os sapatos baixos que eles usam e que ele tinha no bolso, dá a meu outro criado seu cavalo e, com seu arma longe ele voou, rápido como o vento. O urso caminhava suavemente e se ofereceu para se intrometer com ninguém, até a sexta-feira, chegando bem perto, o chama, como se o urso pudesse entendê-lo. Ouça, ouça, de sexta-feira, eu falo com você. Seguimos a distância, pois agora estando no lado da Gasconha das montanhas, entramos em uma vasta floresta, onde o país era plano e bastante aberto, embora tivesse muitas árvores espalhadas aqui e ali. Sexta-feira, que tinha, como dizemos, os calcanhares do urso, aproximou-se dele rapidamente, pegou uma grande pedra e atirou-a nele, acertando bem na cabeça, mas não lhe fez mais mal do que se ele o havia jogado contra uma parede, mas respondeu no final de sexta-feira, pois o malandro estava tão desprovido de medo que fez isso apenas para fazer o urso segui-lo e nos mostrar uma risada, como ele dizia. Assim que o urso sentiu o golpe e o viu, ele se virou e veio atrás dele, dando passos muito longos e arrastando os pés em um ritmo estranho, como se um cavalo tivesse um galope mediano, sai correndo na sexta-feira e segue seu curso como se corresse em nossa direção em busca de ajuda. Então todos resolvemos atirar imediatamente no urso e entregar meu homem, embora eu estivesse com raiva dele por trazer o urso de volta para nós, quando ele estava cuidando de seus próprios negócios de outra maneira, e fiquei especialmente zangado por ele ter virado o urso contra nós e depois fugido, e eu gritei, seu cachorro! Isso é você nos fazendo rir? Venha e pegue seu cavalo, para que possamos atirar na criatura. Ele me ouviu e gritou, sem tiro, fique parado e você rirá muito, e quando a ágil criatura correu 2 pés para o do urso, ele virou de repente para um lado de nós e, vendo um grande carvalho adequado para seu propósito, ele acenou para nós seguir, e dobrando o passo, ele subiu agilmente na árvore, colocando sua arma no chão, a cerca de 5 ou 6 jardas do fundo da árvore. O urso logo veio até a árvore, e nós o seguimos de longe. A primeira coisa que ele fez foi parar na arma, farejá-la, mas deixá-la quieta, e ele subiu na árvore, escalando como um gato, embora tão pesado e monstruoso. Fiquei surpreso com a loucura, como pensei, de meu homem, e não consegui ver nada para rir, até que, vendo o urso subir na árvore, todos cavalgamos para perto dele. Quando chegamos à árvore, sexta-feira saiu para a ponta pequena de um galho grande e o urso chegou a meio caminho dele. Assim que o urso saiu para aquela parte onde o galho da árvore era mais fraco, diz ele para nós, agora você me vê ensinando a dança do urso. Então ele começou a pular e sacudir o galho, no qual o urso começou a cambalear, mas ficou parado e começou a olhar para trás, para ver como ele deveria chegar costas. Então, de fato, rimos muito. Mas sexta-feira não tinha feito muito com ele. Ao vê-lo parado, chamou-o novamente, como se supusesse que o urso pudesse falar inglês. O que? Você não vem mais longe. Rezo para que você venha mais longe. Então ele saiu pulando e sacudindo a árvore, e o urso, como se entendesse o que disse, veio um pouco mais longe. Então ele começou a pular novamente e o urso parou novamente. Achamos que agora era um bom momento para bater na cabeça dele e pedimos para sexta-feira ficar parado e atirar no urso, mas ele gritou sinceramente, por favor. Ore. Não tiro, eu tiro e depois, ele teria dito aos poucos. No entanto, para encurtar a história, sexta-feira dançou tanto, e o urso ficou com tanta cócegas, que rimos bastante, mas ainda não conseguimos imaginar o que o sujeito faria. Pois primeiro pensamos que ele dependia de sacudir o urso, e descobrimos que o urso também era astuto demais para isso, pois ela não iria longe o suficiente para ser derrubado.
mas agarrou-se firmemente com suas grandes garras e pés largos, de modo que não poderíamos imaginar qual seria o fim disso e qual seria a piada no final. Mas sexta-feira rapidamente nos tirou a dúvida, por ver o urso agarrar-se firmemente ao galho, e que ele não seria persuadido a ir mais longe. Bem, de sexta-feira, você não vem mais longe, eu vou. Você não vem a mim, eu venho a você, e com isso ele foi até a extremidade menor, onde ela se dobraria com seu peso, e gentilmente desceu por ela, deslizando pelo galho até chegar perto o suficiente para pular de pé, e lá correu para sua arma, pegou e ficou parado. Bem, eu disse a ele, sexta-feira, o que você vai fazer agora? Por que você não atira nele? Sem filmagem, diz Friday, ainda não, eu tiro agora, eu não mato, eu fico, dou mais uma risada, e, de fato, ele o fez, pois quando o urso viu que seu inimigo se foi, ele voltou do galho, onde estava, mas fez isso com muita cautela, olhando para trás a cada passo e voltando até chegar ao tronco da árvore. Então, com o mesmo antes de mais nada, ele desceu da árvore, agarrando-a com suas garras e movendo um pé de cada vez, muito vagarosamente. Nesse momento, e pouco antes que ele pudesse colocar o pé traseiro no chão, Friday se aproximou dele, enfiou o cano de sua arma em seu ouvido e o matou com um tiro. Então o malandro se virou para ver se não ríamos, e quando ele viu que estávamos satisfeitos com nossa aparência, ele começou a rir muito alto. Então matamos ursos no meu país, diz Friday. Então você os mata. Digo eu, ora, você não tem armas. Não, diz ele, nenhuma arma, mas atire flechas muito longas. Isso foi uma boa diversão para nós, mas ainda estávamos em um lugar selvagem, e nosso guia estava muito ferido, e mal sabíamos o que fazer. O uivo dos lobos corria muito em minha cabeça, e, de fato, exceto o barulho que ouvi uma vez na costa da África, do qual já falei algo, nunca ouvi nada que me enchesse de tanto horror. Essas coisas, e a aproximação da noite, nos afastaram, ou então, como sexta-feira nos teria, certamente teríamos tirado a pele dessa criatura monstruosa, que valia a pena salvar, mas tínhamos quase 3 léguas pela frente, e nosso guia nos apressou, então nós o deixamos e seguimos em frente em nossa jornada. O solo ainda estava coberto de neve, embora não tão profunda e perigosa quanto nas montanhas, e as criaturas vorazes, como ouvimos depois, desceram para a floresta e a planície, pressionadas pela fome, em busca de comida, e fizeram muitos estragos nas aldeias, onde surpreenderam o povo do campo, mataram muitas de suas ovelhas e cavalos, e algumas pessoas também. Tínhamos um lugar perigoso para passar, e nosso guia nos disse que se houvesse mais lobos no país, deveríamos encontrá-los lá, e esta era uma pequena planície, cercada de bosques por todos os lados, e um longo e estreito desfiladeiro, ou caminho, pelo qual deveríamos passar para atravessar o bosque, e então deveríamos chegar à aldeia onde deveríamos nos alojar. Passamos bem a hora do pôr do sol quando entramos na floresta, e um pouco depois do pôr do sol quando chegamos à planície. Não encontramos nada na primeira floresta, exceto uma pequena planície dentro da floresta, que não era acima de 2 estádios. Vimos 5 grandes lobos atravessarem a estrada, a toda velocidade, um após o outro, como se estivessem perseguindo alguma presa e a tivessem em vista. Eles não nos notaram e sumiram de vista em alguns momentos. Diante disso, nosso guia, que, a propósito, era apenas um sujeito medroso, ordenou-nos que nos mantivéssemos em uma postura pronta, pois ele acreditava que mais lobos se aproximavam. Mantivemos nossas armas prontas e nossos olhos sobre nós, mas não vimos mais lobos até que atravessamos aquela floresta, que ficava a quase meia légua, e entramos na planície. Assim que entramos na planície, tivemos ocasião suficiente para olhar ao nosso redor. O primeiro objeto que encontramos foi um cavalo morto, isto é, um pobre cavalo que os lobos mataram, e pelo menos uma dúzia deles trabalhando, não poderíamos dizer comendo, mas sim arrancando seus ossos, pois eles haviam comido toda a carne antes. Não achamos conveniente perturbá-los em seu banquete, nem eles nos deram muita atenção. Sexta-feira teria disparado contra eles, mas eu não o toleraria de forma alguma, pois descobri que tínhamos mais negócios em nossas mãos do que imaginávamos. Ainda não havíamos percorrido metade da planície quando começamos a ouvir os lobos uivar na floresta à nossa esquerda de maneira assustadora,
E logo depois vimos cerca de uma centena vindo diretamente em nossa direção, todos em um corpo, e a maioria deles em linha, com a regularidade de um exército formado por oficiais experientes. Eu mal sabia de que maneira recebê-los, mas descobri que nos aproximarmos era a única maneira, então nos formamos em um momento, mas para que não tivéssemos muito intervalo, ordenei que apenas todos os outros homens atirassem, e que os outros, que não haviam atirado, ficassem prontos para dar-lhes uma segunda saraivada imediatamente, se continuassem avançando sobre nós, e então que aqueles que haviam atirado no início não deveriam fingir que carregavam seus fuzíveis novamente, mas ficar prontos, cada um com uma pistola, pois estávamos todos armados com um fuzível e um par de pistolas cada homem. Assim, por esse método, fomos capazes de disparar 6 rajadas, metade de nós de cada vez. Entretanto, no momento não tínhamos necessidade, pois ao disparar a primeira rajada, o inimigo parou totalmente, aterrorizado tanto com o barulho quanto com o fogo. 4 deles, sendo baleados na cabeça, caíram, vários outros ficaram feridos e sangraram, como pudemos ver pela neve. Eu descobri que eles pararam, mas não recuaram imediatamente. Então, lembrando que me disseram que as criaturas mais ferozes ficavam apavoradas com a voz de um homem, fiz todo o grupo gritar o mais alto que podiam, e achei a noção não totalmente equivocada, pois ao nosso grito eles começaram a se retirar e se virar. Ordenei então que uma segunda saraivada fosse disparada em sua retaguarda, o que os colocou a galope, e eles foram para a floresta. Isso nos deu tempo para carregar nossas peças novamente, e para não perdermos tempo, continuamos, mas tínhamos pouco mais do que carregado nossos fuzíveis e nos colocado em prontidão, quando ouvimos um barulho terrível na mesma floresta à nossa esquerda, apenas que era mais adiante, na mesma direção que deveríamos seguir. A noite estava chegando e a luz começou a escurecer, o que piorou a situação do nosso lado, mas o barulho aumentando, facilmente percebemos que eram os uivos e gritos daquelas criaturas infernais, e de repente percebemos 3 bandos de lobos, um à nossa esquerda, um atrás de nós e outro à nossa frente, de modo que parecíamos estar cercados por eles. No entanto, como eles não caíram sobre nós, mantivemos nosso caminho para a frente, o mais rápido que podíamos fazer nossos cavalos irem, o que, sendo o caminho muito acidentado, era apenas um bom trote forte. Dessa maneira, avistamos a entrada de um bosque pelo qual deveríamos passar, no lado mais distante da planície, mas ficamos muito surpresos, quando nos aproximamos da passagem ou passagem, vimos um número confuso de lobos parados logo na entrada. De repente, em outra abertura da floresta, ouvimos o barulho de uma arma e, olhando para lá, saiu um cavalo, com uma sela e uma rédea sobre ele, voando como o vento, e 16 ou 17 lobos atrás dele, velocidade máxima. O cavalo levava vantagem sobre eles, mas como supunhamos que ele não conseguiria segurá-lo naquele ritmo, não duvidamos que eles finalmente o levantariam, sem dúvida, mas eles o fizeram. Mas aqui tivemos uma visão horrível, pois cavalgando até a entrada por onde saiu o cavalo, encontramos as carcaças de outro cavalo e de 2 homens, devoradas pelas criaturas vorazes, e um dos homens era sem dúvida o mesmo de quem ouvimos disparar a arma, pois havia uma arma bem perto dele disparada, mas quanto ao homem, sua cabeça e a parte superior de seu corpo foram comidos. Isso nos encheu de horror e não sabíamos que caminho tomar, mas as criaturas logo nos resolveram, pois se reuniram ao nosso redor atualmente, na esperança de uma presa, e eu realmente acredito que havia 300 deles. Aconteceu, muito para nossa vantagem, que na entrada da floresta, mas um pouco longe dela, havia algumas grandes árvores de madeira, que haviam sido cortadas no verão anterior e suponho que estivessem ali para serem transportadas. Conduzi minha pequena tropa para o meio daquelas árvores e, colocando-nos em linha atrás de uma árvore comprida, aconselhei todos a descer e manter aquela árvore diante de nós como proteção, para ficar em um triângulo, ou 3 frentes, cercando nós a cavalos no centro. Fizemos isso, e foi bom, pois nunca houve um ataque mais furioso do que as criaturas lançadas sobre nós neste lugar. Eles avançaram com uma espécie de ruído rosnante e subiram no pedaço de madeira que, como eu disse, era nosso parapeito, como se estivessem apenas avançando sobre sua presa, e essa fúria deles, ao que parece, foi causada principalmente por verem nossos cavalos atrás de nós. Ordenei aos nossos homens que atirassem como antes, todos os outros homens,
e eles miraram com tanta certeza que mataram vários dos lobos na primeira saraivada, mas havia necessidade de manter um disparo contínuo, pois eles avançavam como demônios, os de trás empurrando os de frente. Quando disparamos uma segunda rajada de nossos fusíveis, pensamos que eles pararam um pouco e esperei que tivessem disparado, mas foi apenas um momento, pois outros avançaram novamente. Então disparamos 2 rajadas de nossas pistolas, e acredito que nesses 4 disparos havíamos matado 17 ou 18 deles e aleijado o dobro, mas eles voltaram. Eu estava relutante em gastar nossa chance com muita pressa, então chamei meu criado, não meu criado sexta-feira, pois ele estava mais bem empregado, pois, com a maior destreza imaginável, carregou meu fusível dele enquanto estávamos noivos, mas, como eu disse, chamei meu outro homem, e, dando-lhe um chifre de pólvora, fiz com que ele colocasse um trem ao longo de todo o pedaço de madeira e que fosse um grande trem. Ele o fez e mal teve tempo de fugir, quando os lobos se aproximaram e alguns o atacaram, quando eu, colocando uma pistola descarregada perto da pólvora, ateei fogo, os que estavam sobre a madeira foram queimados com ela, e 6 ou 7 deles caíram, ou melhor, pulou entre nós com a força e o medo do fogo, nós os despachamos em um instante. E os outros ficaram tão assustados com a luz, que a noite, pois agora estava quase escuro, tornou mais terrível que eles recuaram um pouco, ao que ordenei que nossas últimas pistolas fossem disparadas de uma só vez, e depois disso demos um grito, com isso os lobos viraram as costas, e nós atacamos imediatamente cerca de 20 aleijados que encontramos lutando no chão, e começamos a cortá-los com nossas espadas, o que atendeu à nossa expectativa, pois o choro e o uivo que eles fizeram foram melhor compreendidos por seus companheiros, de modo que todos eles fugiram e nos deixaram. Tínhamos, primeiro e por último, matado cerca de 60 deles e, se fosse dia, teríamos matado muitos mais. Com o campo de batalha assim limpo, avançamos novamente, pois ainda tínhamos quase uma légua pela frente. Várias vezes ouvimos as criaturas vorazes uivar e gritar na floresta enquanto passávamos, e às vezes imaginávamos ter visto algumas delas, mas a neve ofuscando nossos olhos, não tínhamos certeza. Cerca de 1 hora mais tarde chegamos à cidade onde nos hospedaríamos, a qual encontramos em terrível susto e toda em armas, pois, ao que parece, na noite anterior os lobos e alguns ursos invadiram a aldeia e os colocaram em tal terror que foram obrigados a manter guarda noite e dia, mas especialmente à noite, para preservar seu gado e, de fato, seus pessoas. Na manhã seguinte, nosso guia estava tão doente, e seus membros incharam tanto com o agravamento de seus 2 ferimentos, que ele não pôde ir mais longe. Assim, fomos obrigados a tomar um novo guia e ir para Toulouse, onde encontramos um clima quente, um país fértil e agradável, sem neve, sem lobos, nem nada parecido. Mas quando contamos nossa história em Toulouse, eles nos disseram que não era nada além do que era comum na grande floresta ao pé das montanhas, especialmente quando a neve caía no chão. Mas eles perguntaram muito que tipo de guia nós tínhamos que ousaria nos levar por aquele caminho em uma estação tão severa, e nos disseram que era surpreendente que não fôssemos todos devorados. Quando contamos a eles como nos colocamos com os cavalos no meio, eles nos culparam excessivamente e nos disseram que era 50 para 1. Mas tínhamos sido todos destruídos, pois foi a visão dos cavalos que deixou os lobos tão furiosos. Vendo suas presas, e que em outras ocasiões eles realmente têm medo de uma arma, mas, estando com muita fome e furiosos por causa disso, a ânsia de atacar os cavalos os havia tornado insensíveis ao perigo, e se não os tivéssemos dominado pelo fogo contínuo e, finalmente, pelo estratagema do comboio de pólvora, tinha sido uma grande probabilidade, mas tínhamos sido despedaçados. Considerando que, se tivéssemos nos contentado em ficar sentados a cavalo e atirando como cavaleiros, eles não teriam tomado os cavalos tanto por conta própria, quando os homens estavam em suas costas, como de outra forma, e, além disso, eles nos disseram que, finalmente, se tivéssemos parado completamente e deixado nossos cavalos, eles teriam ficado tão ansiosos para devorá-los, que poderíamos ter saído seguros, especialmente com nossas armas de fogo em nossas mãos, sendo tão muitos em número. De minha parte, nunca fui tão sensível ao perigo em minha vida, pois, vendo mais de 300 demônios rugindo e de boca aberta para nos devorar, e não tendo nada para nos abrigar ou para onde se refugiar, eu me entreguei como perdido, e, do jeito que aconteceu, acredito que nunca mais me importarei em cruzar aquelas montanhas novamente,
Acho que preferiria ir 1000 léguas pelo mar, embora certamente encontrasse uma tempestade uma vez por semana. Não tenho nada em comum para observar em minha passagem pela França, nada além do que outros viajantes relataram com muito mais vantagem do que eu. Viajei de Toulouse para Paris, e sem demora considerável vim para Calais, e aterrissei são e salvo em Dover no dia 14 de janeiro, depois de ter tido uma estação de frio severo para viajar. Eu estava agora no centro de minhas viagens e, em pouco tempo, toda a minha propriedade recém-descoberta estava segura comigo, as letras de câmbio que eu trouxe comigo já estavam pagas. Minha principal guia e conselheira particular era minha boa e velha viúva, que, em gratidão pelo dinheiro que eu lhe enviara, não pensou em esforços demais nem em cuidados demais para empregar para mim, e eu confiava nela tão inteiramente que estava perfeitamente tranquilo quanto à segurança de meus pertences, e, de fato, fiquei muito feliz desde o início, e agora até o fim, na integridade imaculada dessa boa dama. E agora, tendo resolvido me desfazer da minha fazenda no Brasil, escrevi ao meu velho amigo de Lisboa, que, tendo oferecido aos 2 mercadores, sobreviventes dos meus curadores, que viviam no Brasil, aceitaram a oferta, e remeteu 33.000 peças de 8 a um correspondente deles em Lisboa para pagá-lo. Em troca, assinei a escritura de venda na forma que me enviaram de Lisboa, e a enviei a meu velho, que me enviou as letras de câmbio de 32.800 peças de 8 para o espólio, reservando o pagamento de 100 moedores por ano para ele, o velho, durante sua vida, e 50 moedores depois para seu filho por sua vida, o que eu havia prometido a eles, e que a plantação pagaria como aluguel. E assim eu dei a primeira parte de uma vida de fortuna e aventura, uma vida de xadrez da providência, e de uma variedade que o mundo raramente será capaz de mostrar, começando tolamente, mas fechando muito mais feliz do que qualquer parte dele jamais me deu licença para esperar. Qualquer um pensaria que, neste estado de complicada sorte, eu não correria mais riscos, e assim, de fato, eu estaria, se outras circunstâncias tivessem ocorrido, mas eu estava acostumado a uma vida errante, não tinha família nem muitos parentes, nem, por mais rico que fosse, eu havia contraído um novo conhecimento, e embora tivesse vendido minha propriedade no Brasil, ainda assim não conseguia tirar aquele país da minha cabeça e tinha uma grande vontade de voar novamente. Sobretudo não pude resistir à forte vontade que tinha de ver minha ilha, e saber se os pobres espanhóis estavam por lá. Minha verdadeira amiga, a viúva, dissuadiu-me seriamente disso, e até agora prevaleceu comigo, que por quase 7 anos ela me impediu de fugir para o exterior, período durante o qual levei meus 2 sobrinhos, filhos de um de meus irmãos, para minha casa. Cuidado, o mais velho, tendo algo próprio, criei-o como um cavalheiro e dei-lhe um acordo de algum acréscimo à sua propriedade após minha morte. O outro coloquei com o capitão de um navio, e depois de 5 anos, achando um jovem sensato, ousado e empreendedor, coloquei-o em um bom navio e o mandei para o mar, e esse jovem depois me atraiu, tão velho quanto eu, para outras aventuras. Nesse ínterim, em parte me estabeleci aqui, pois, antes de tudo, casei-me, e não para minha desvantagem ou insatisfação, e tive 3 filhos, 2 filhos e uma filha, mas minha esposa morrendo e meu sobrinho voltando para casa com sucesso de uma viagem à Espanha, minha inclinação para ir para o exterior e sua importunação prevaleceram e me contrataram para ir em seu navio como comerciante particular para as Índias Orientais. Isso foi no ano de 1694. Nesta viagem visitei minha nova colônia na ilha, vi meus sucessores os espanhóis, tive a velha história de suas vidas e dos vilões que ali deixei, como ao princípio insultaram os pobres espanhóis, como depois concordaram, discordaram, uniram, separaram e como, por fim, os espanhóis foram obrigados a usar de violência contra eles, como eles foram submetidos aos espanhóis, com que honestidade os espanhóis os usaram, uma história, se fosse contada, tão cheia de variedade e acidentes maravilhosos quanto minha própria parte, particularmente, também, quanto às suas batalhas com os caribenhos, que desembarcaram várias vezes na ilha, e quanto à melhoria que fizeram na própria ilha, e como 5 deles fizeram uma tentativa no continente, e levaram 11 homens e 5 mulheres prisioneiros, pelo que, ao chegar, descobri cerca de 20 crianças pequenas na ilha. Aqui fiquei cerca de 20 dias, deixando-lhes suprimentos de todas as coisas necessárias, e particularmente de armas, pólvora, munição, roupas, ferramentas e 2 trabalhadores,
que trouxe comigo da Inglaterra, vis. Um carpinteiro e um ferreiro. Além disso, eu dividi as terras em partes com eles, reservei para minha propriedade do todo, mas dei-lhes as partes respectivamente conforme eles concordaram, e tendo acertado todas as coisas com eles, e os comprometido a não deixar o local, eu os deixei lá. Dali toquei nos Brasis, de onde mandei uma barca, que ali comprei, com mais gente para a ilha, e nele, além de outros suprimentos, enviei 7 mulheres, sendo as que achei apropriadas para o serviço, ou para esposas de quem as desejasse. Quanto aos ingleses, prometi enviar-lhes algumas mulheres da Inglaterra, com uma boa carga de necessidades, se eles se dedicassem ao plantio, o que depois não pude realizar. Os companheiros se mostraram muito honestos e diligentes depois que foram dominados e tiveram suas propriedades separadas para eles. Enviei-lhes, também, do Brasil, 5 vacas, 3 delas grandes com bezerros, algumas ovelhas e alguns porcos, que quando voltei aumentaram consideravelmente. Mas todas essas coisas, com um relato de como 300 caribenhos vieram e os invadiram, e arruinaram suas plantações, e como eles lutaram com todo aquele número 2 vezes, e foram a princípio derrotados, e um deles morto, mas por fim, uma tempestade destruindo as canoas de seus inimigos, eles passaram fome ou destruíram quase todo o resto, e renovaram e recuperaram a posse de sua plantação, e ainda viviam na ilha. Todas essas coisas, com alguns incidentes muito surpreendentes em algumas novas aventuras minhas, por mais 10 anos, darei um relato mais detalhado na segunda parte de minha história. Este audiolivro foi editado em 31 de janeiro de 2023. Final deste audiolivro.